Alehem, paz seja convosco, amém? Que as bênçãos, o amor, a misericórdia e toda a bondade do Eterno, o Santo Todo-Poderoso, possa ser sobre cada um de vocês. A você que está na live conosco, que o Senhor também te abençoe grandemente. A todos aí que nos cumprimentaram, que me mandaram um shalom aí agora na live, que o Senhor abençoe cada um de vocês, em nome de Yeshua. Amém? Eu trouxe um assunto muito interessante e o tema é errando o alvo. O que eu quero dizer com isso? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14, vem explicando um pouco sobre o que eu quero dizer. Colossenses 2:8 e 2 Kefa, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Algo muito importante que eu quero que os senhores entendam. Qual que é o meu papel aqui? Se nós resumíssemos, eu diria que o meu papel aqui é mostrar a vocês o caminho da vida eterna. Porque eu não sou o caminho. O caminho é Yeshua. Mostrar a vocês como chegar do outro lado. Esse é o meu papel. E o dom que o Eterno me deu é o dom de interpretar o texto para facilitar para você compreender aquilo que está escrito. Uma vez que eu entendendo o que está escrito, vai facilitar a minha caminhada. Porque se você nascesse sabendo, eu também, não precisaria de você ter feito colégio, colegial, sei lá, e todos os cursos que você já fez na sua vida. Ok? E eu não precisava de eu estudar 15 anos igual eu estou estudando, que já fazem 15 anos que eu venho estudando. Não precisaria de eu estar estudando há 15 anos. Eu poderia ter ficado quietinho na minha. Mas se existe o conceito de conhecer, entender, interpretar, estudar, é porque o Eterno quer nos salvar. E o Eterno, ele leva algo em consideração, o esforço. Ninguém vai alcançar a salvação por méritos próprios. Porque é mais bonito, porque é mais rico, porque é mais pobre, porque é mais humilde, porque é mais simples, porque é melhor, porque é bom ou não é bom. Existem exigências. E ele vai exigir. Ele vai cobrar de nós essas exigências. Existem regras, regulamentos, estatutos, normas que precisam ser cumpridas. Não vai entrar qualquer um lá no reino. Aqui no reino. Não vai entrar qualquer um. Ninguém vai cair de paraquedas nesse negócio, nesse assunto. Então vamos entender um pouco o que eu quero dizer com isso. Vamos entender o texto. Entendendo o texto, fica mais fácil de você não se perder. Ou seja, fica mais difícil de você se perder e mais fácil de você encontrar o caminho. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Se concentrem aí. Não usem o celular. Se concentrem. Colossenses 2:8 está escrito: cuidem para que ninguém os cative por meio de filosofias e enganos vãos, seguindo tradições humanas que concordam com os espíritos elementares do mundo, mas não concordam com o Mashiach. Preste atenção nesse texto, ele é difícil. É um texto que uma pessoa, um membro que congrega numa igreja, ele olha para isso aqui, ele não vai entender muito bem o que está dizendo aqui. Está falando do quê? Está falando aqui, está falando de seitas, está falando de cristãos, está falando de quem aqui? Então olha só, cuidem para que ninguém os cative por meio de filosofias e enganos vãos, seguindo tradições humanas que concordam com os espíritos elementares do mundo, mas não concordam com o Mashiach. O texto inteiro termina no seguinte: se tudo neste mundo, sua vida profissional, social, matrimonial, não concordar com o Mashiach, você já está fora do contexto. Simples de entender até aí. Mas vamos ver o que realmente o texto está nos dizendo? Vamos lá. Vamos traduzir palavra por palavra? Cuidem para que ninguém os cative. Se é para você se cuidar, é porque é possível. Concorda? Sim? Se é para você se cuidar, é porque é possível. E o que acontece? Temos muitas denominações cristãs.
muitas, centenas, milhares, e cada um atira para um lado. Cada um quer dizer que está pregando a verdade. E cada um vai falar assim: nossa, eu tive uma revelação de Deus. Eu estava lendo um texto e Deus me revelou. Mas revelou como? Hã? De onde que veio essa revelação? Esse cuidado nós precisamos ter. Então, olha aqui, ó. Se está dizendo cuidem, é porque é possível. Aí ele está dizendo aqui, ó, cuidem para que ninguém os cative por meio de filosofias e enganos vãos. O que é uma filosofia? É um campo que estuda a existência humana. Agora, existem dezenas de estudos nessa área de filosofia. Tem meditações transcendentais, que a pessoa diz que Deus está dentro de você. É só você procurar que você vai encontrar Ele lá dentro. É só você ficar lá no mantra, lá no que você vai encontrar Deus dentro de você. Tem gente que nem Ele mesmo está dentro dele, quanto mais Deus. Então essas filosofias, elas são enganosas, elas ludibriam, elas contam tanta fantasia, tanta coisa que, e vai misturando tanto assunto, que se você entrar na internet, você vai ver lá assim, mestres em cabala. Nossa, mas cabala é judaica? Vírgula, até certo ponto. Porque tem cabala aí que já foi misturada, já foi mistificada, virou uma bagunça, já foi profanada e já foi distorcida. Então, nem tudo você pode olhar, você tem que saber raiz, fonte, de onde é, quem é esse cidadão que está ensinando isso. Deixa eu ver se isso tem amparo dentro da Torá, dentro do Tanar, deixa eu ver se isso tem amparo dentro das Escrituras, deixa eu ver se isso tem um certo equilíbrio, porque o cara começa a entrar lá, daqui a pouco ele está falando dos discos voador, que ele viu um ET, que daqui a pouco... Então, não vou entrar nessa área. Mas eles bitolam, sabe? Eu não estou aqui negando que apareçam alguns seres aí voando, não. Eu não neguei isso. E não vou entrar nessa área, isso é cabala. Mas tem fundamento? Sim, mas não é dessa forma que se explica. É um pouco mais complexo. Eu não posso trazer um ensino desse para o pessoal que não está preparado. Então tem que ser assim, respira, sabe? Oxigênio no cérebro. Então, muito cuidado com filosofias. Filosofias orientais ensinam coisas que podem distorcer muita coisa, podem trazer conceitos drásticos para a vida de uma pessoa. Vamos tomar o chá do não sei quem. E a pessoa entrou em órbita. Não, ela ficou chapada. Em órbita entra aeronave, espaçonave. É isso que entra em órbita. Então, existem conceitos que vão trazer prejuízos para a pessoa. E elas embarcam nessas visões, nessas filosofias, que vão trazer prejuízos enormes. Colossenses está dizendo exatamente isso, essa carta, esse livro está dizendo justamente isso. Cuidado com isso. Enganos é o que burla, é a ilusão. Ou seja, eu comentei com a minha esposa essa semana, até comentei com os irmãos de Portugal, fizeram uma videoconferência, me ligaram hoje. Eu disse, a situação está muito ruim, porque você, por alguns instantes, você passa aí pelas redes sociais, aí você vê homens em cima do altar pregando com máscara, segurando cobra. Não tem mais limite. Não tem mais limite para a ilusão. E as pessoas acreditam naquilo, ficam emocionadas. É isso que nós estamos vivendo. Essa falta de vergonha, de disciplina dentro dos conceitos. Então nós temos que ficar atentos, porque quando Colossenses fala isso, está nos alertando para o que está acontecendo, que já vinha acontecendo. Mas hoje está num nível tão grande, tão acentuado, que é horrível o que nós estamos presenciando. Então, quando fala de espíritos elementares, olha a linguagem que usa a Bíblia judaica. Espíritos elementares do mundo são coisas fáceis, são rudimentares, são espíritos, são sopros contaminados,
chamados aí vulgarmente de demônios, que trabalham naquilo que é fácil. Ou seja, a pessoa vai numa igreja, qualquer uma, pode até ser numa congregação messiânica, e alguém promete que a bênção está aí, é só você tomar posse. Não, a bênção não está aí, é só tomar posse. A bênção até está disponível. Tomar posse depende de regras, regulamentos e obediência. Não tem como tomar posse de algo que você não fez nada por aquilo. Por exemplo, se fosse fácil conquistar as coisas sem esforço, eu vos aconselho, cada um dos senhores, a não sair hoje, nem para viajar, nem para trabalhar amanhã de manhã. Fiquem em casa essa semana, todos vocês, curtindo lá uma televisão, comendo uma pipoquinha, assa uma carnezinha à noite. Para que trabalhar amanhã? Vai vir tudo fácil. Mas a própria vida mostra para você que as coisas não vêm fácil. Que você tem que sair à luta para conquistar. E não é diferente com a vida eterna. E alguém poderia dizer para mim, ou tentar me rebater, e dizer o seguinte: não, a nossa salvação é pela graça. Sim, pela graça. Mas ninguém alcançará a graça sem esforço. E aprenda uma frase que eu vou te falar hoje, nunca mais esqueça ela. Deus não dá nada de graça. Nada. Não tem um episódio nas Escrituras que Deus deu alguma coisa de graça. Quer saber como é que começa a história? É só você ir lá no Éden. Assim que saíram do Éden, o que aconteceu com Caim e Abel? O que aconteceu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqueles meninos precisavam cultivar alguma coisa com a quantidade de árvores frutíferas que tinham? Não precisavam, tinha tudo lá. Tinha tudo. Naquela época a terra era perfeita ainda que o jardim foi removido, mas a terra era perfeita. Mas um deles foi lá e separou os frutos da terra e fez um altar ao Eterno e ofereceu. Foi isso? Por que ele ofereceu? Por que ele ofereceu alguma coisa ao Eterno? O outro pegou lá os primogênitos das ovelhinhas e foi lá e sacrificou e ofereceu. Por que ele ofereceu? Porque não é de graça. Se fosse de graça, não precisava fazer oferendas. Hoje, você não pega um altar, monta de pedra lá e vai lá e coloca um cordeirinho lá em cima e corta a garganta dele. Esse cordeiro foi oferecido lá em Jerusalém, no monte chamado Caveira. Porém, para o perdão dos seus pecados, pagou um preço, mas não ficou de graça para nós. Porque o que está escrito no livro de Deuteronômio, Devarim, capítulo 28, versículo 1, está escrito: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, as suas mitzvot, os seus mandamentos, e obedecerdes, eu vos colocarei acima de todas as nações da terra. O teu gado vai ter bezerro, as tuas ovelhas vão dar ovelhinhas, o teu pasto vai ser fértil, as tuas árvores frutíferas vão dar frutos, a sua esposa vai ser fértil, vai te dar muitos filhos, a tua casa vai ser uma bênção, o teu trabalho que você faz arduamente, você verá o fruto, vai ver o dinheiro na sua carteira no final do mês, se tu obedeceres atentamente aos mandamentos do Eterno. Ô Orochi, mas acontece o seguinte, tem muita gente nesse mundo aqui que não obedece e está prosperando, está bombando, está ficando rico. Isso também é necessário que aconteça, porque faz parte do teste que nós temos que passar. Porque o próprio Melech Davi um dia fez essa pergunta ao Eterno e disse: por que o rico é rico, sendo que ele nunca se preocupou contigo e nunca sequer serviu a ti? E aí o Senhor disse assim para ele: ei, não se esqueça que o que ele é e o que ele tem está preparado para o Sheol, fogo eterno. Por que você está olhando para essas coisas? Por que você está desejando que vai ser queimado? Por que você está olhando para... escute, por que você está olhando para a ilusão? É temporário. Esse rico vai viver 70 anos, olha lá.
ele vai descer para a sepultura. E quando ele abrir os olhos do outro lado, ele vai ver que a caminhonete, a Dodge Ram, o rancho dele ficou aqui. E lá não vai ter jeito dele ir para a praia. Não vai ter jeito dele andar de jet ski. Mas tem um detalhe, você pode passar privações, lutas. Você tem que cumprir mandamentos. Você tem que lutar para sobressair nessa terra. Mas tem uma coisa, se você partir para a eternidade, quando você olhar do outro lado, jet ski é café pequeno para o que você vai contemplar com os seus olhos. Porque você vai ver uma cidade santa preparada para os seus, diz o Senhor. Onde não há tristeza, não há luta, não há dor, não há fome e não há mais a morte. E aonde você vai olhar, e a luz do Mashiach alumiará a cidade, porque está escrito no livro de Rit Galut, em Apocalipse, a cidade não necessita de sol e nem de lua, porque o próprio Mashiach a alumiará. Olha o lugar que você vai morar. Rapaz, não sei como é que vai ser lá, mas se tiver uma brecha, irmão, nós vamos assar carne todo dia e tomar vinho. Hein, Marcinho? O senhor disse que no casamento lá vai ter vinhos finos e carne suculenta. Tomara que dure essa festa, Denise. Muito vinho. Enquanto a galera prega que vinho é pecado, mas está escrito que vinho é mandamento, Senhor, pode deixar aí as reservas aí para nós, daquele bom. Daquele que Yeshua mostrou lá em Caná da Galileia, sabe? Que a galerinha da Beit, quando chegar aí, que é daquele bom. Aí, ó, Baruch Hashem, tá vendo? Então, veja só, nós temos que ficar livre dessas crenças, dessas lendas, e entendermos que frequentar aqui a Beit não é fácil. Não, não é, eu reconheço. Realmente é difícil, a luta é bruta. Mas você tem que entender que viver na ilusão, alguém burlando a situação, com crenças, lendas, coisas rudimentares, espíritos caídos em queda, coisas fáceis, porque é pregado coisas fáceis. É hoje a bênção. Eu sempre bato nessa tecla. Que eu fiquei lá 45 anos ouvindo a bênção. É hoje a bênção. E as pessoas não veem essa bênção, elas não apalpam, não sentem, não alcançam. Estão sempre pagando aluguel, sempre endividadas, sempre com a vida arrebentada, chorando, triste. E existe até uma frase que eles usam muito. Ah, irmão, eu estou passando pelo vale. Tem gente que não sai do vale. Eu passo o vale de vez em quando. Quase todo dia. Aqui na Marginal tem um vale, eu passo ali, mas já subo rapidinho para a estação ou passo de lá para cá. É só de passagem. Agora esse negócio de tô no vale, tô no vale, tô no vale, tô na prova. Ah, irmão, eu tô na prova. Eu tô na prova. Ora por mim que eu tô na prova. Irmão, não é todo dia que a pessoa está na prova, não é todo dia que ela tem que estar no vale. Vale você nem pode passar para começo de conversa. Servo de Deus, obediente às mitzvot, não passe vale. Ou viver no vale. Então são conceitos que vão sendo enfiados dentro da mente das pessoas para dizer para ela, tá vendo? Você não alcançou ainda o objetivo, o milagre, que você está no vale. Não. O que está certo dentro das escrituras é, você não alcançou ainda o objetivo porque você é desobediente. Olha qual que é a realidade, ó. Você não alcançou o objetivo, não é porque você está no vale, você não alcançou o objetivo porque você é desobediente. Por isso você não alcançou o objetivo. Então vamos terminar. E olha lá o que está escrito, esses espíritos elementares que estão no mundo, que vão influenciar. E tomem cuidado com aquilo que não concorda com o Mashiach. Não concordar com o Mashiach é anti-Mashiach, anti-lei, anti-Torá. Agora, quando começa o versículo lá em cima, cuide para que ninguém os cative. O que é cativar? Aprisionar, prender, capturar. Deixa eu te falar uma coisa, escute o que eu vou falar agora. Quantos de vocês daqui já chamaram amigos para estar aqui nessas reuniões? Claro.
Toda semana eu chamo alguém para estar aqui. Toda semana. Essa semana eu chamei uns 4, 5. Por que essas pessoas não estão aqui? Por que as pessoas que você chamou não estão aqui? Porque elas estão no cativeiro. Elas estão aprisionadas pelo sistema. Estão presas pelas lendas. Estão capturadas pelos sopros contaminados. Elas estão presas na religião. Presas nos conceitos cristãos. Elas não conseguem vir. Seitas, heresias, coisas infundáveis. Elas estão presas nesse conceito. E você convida elas para estarem aqui, elas não conseguem se desprender. Consegue ficar em casa, mas não consegue vir aqui. Quer ver uma diferença? Marca um aniversário para sábado que vem. Fala assim, ó, aluguei uma chácara. Manda no zap. Aluguei uma chácara. Galera, vamos para lá, tem playground para as crianças, piscina. Leva a sua família. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se não 100%, 98% dos seus amigos vão estar lá. Mas dos 100% dos seus amigos que você chamar para vir no Shabat, 98% não vão vir. Porque estão presos em lendas, em crenças, aprisionados, capturados, iludidos e não conseguem se desprender para estar aqui. É forte isso? Muito forte. Então vamos terminar? Olha lá. Colossenses 2:11. Também em união com ele vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a realizada pela remoção do controle da velha natureza sobre o corpo. Oi. Olha como eu vejo essas pessoas que você convida para estar na presença de Deus. Vem ouvir a palavra, a pessoa não vem. Eu coloquei uma ilustração ali para você entender como é essa pessoa. Ela é assim, ó. Se tirar aquela válvulazinha, só tem ar. É um João bobo. Joga para qualquer lado. Está escrito. Estão jogadas de um lado para outro como vento. Porque não tem estrutura, não tem raiz, não tem alicerce. Olha o que está escrito aqui, gente. Colossenses 2:11. Também em união com ele, com o Machia, vocês foram circuncidados no coração. O que é circuncidado no coração? Eu ter as leis de Deus no meu coração. Isso é circuncisão no coração. Eu estou lendo isso aqui no Velho Testamento? Não. Eu estou na Nova Aliança. A Nova Aliança está dizendo, só existe comunhão com ele, com o Machia, se as leis da Torá estiverem circuncidadas no seu coração. Para isso acontecer, é necessário que seja removido o controle da velha natureza. Oi, espera. Escute aqui, escute. O que é o controle da velha natureza? É o domínio, a influência, a manipulação. Mas me ajuda aí, Lau. Volta, filha. Remoção do controle da velha natureza. O que é o controle da velha natureza? Filosofia, enganos, tradições, coisas rudes, fáceis, contra o Machia, contra a Torá, estar preso, estar capturado. Isso tudo é exatamente, pode seguir? O controle da velha natureza. A pessoa está debaixo de um controle espiritual e não percebe. Por isso que ela não tem força. Sabe o que acontece com as pessoas que eu chamo para vir aqui no Shabá? Eu mando mensagem faltando 10 minutos. Está chegando? Nossa, perdi a hora. Dormi. Furou o pneu do carro. Acabou a gasolina. Meu filho começou a passar mal. Fiquei doente. É porque essas pessoas estão debaixo do controle da velha natureza. Por isso que elas não conseguem chegar aqui. O que manda nelas é mais forte do que elas. As trevas que operam nelas é mais forte do que elas. Está vendo como é difícil entender as Escrituras? É porque a gente não admite isso. Quem que admite?
Quem que está assistindo aí, ou vai assistir esse vídeo, vai admitir e falar, realmente, as trevas estão me derrotando. Eu não estou tendo força para sair de casa para ir num culto. Eu estou derrotado pelas trevas. Quem admite? Não admite. A pessoa terceiriza, mas não admite. E partimos para o final. 1 Coríntios do 10, do 1 ao 5. Por isso, irmãos, não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com os nossos pais. Escute isso aqui, gente. Preste atenção que eu vou finalizar aqui, ó. Nossos pais foram guiados pela nuvem. Todos passaram através do mar. E em conexão com a nuvem e com o mar, todos foram imersos em Moshe. E também todos comeram do mesmo alimento da parte do Espírito e beberam da mesma bebida da parte do Espírito. Porque eles beberam da rocha enviada pelo Espírito, que os seguia. E essa rocha era o Machia. Contudo, a maioria deles não agradou a Deus. Por isso, seus corpos foram espalhados pelo deserto. Gente, rapidinho aqui, ó. Se liga aqui para você não perder. Presta atenção que eu vou te falar. Escute aqui. Por isso, irmãos, não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com seus pais. Os seus patriarcas foram guiados pela coluna de nuvem. Oi. Imagine o povo no deserto. Imagine, ó. O povo no deserto. Presta atenção. O sol, 50 graus. O Eterno falava assim para eles, olha para a nuvem, tinha uma nuvem lá em cima. A nuvem andava, ó, comigo. A nuvem andava, andou a nuvem parava. Escureceu, desceu a noite. Deserto, 45, 47, 50 graus durante o dia, a noite cai a zero. As crianças iam ficar com bronquite, pneumonia, tosse, choque térmico. O que acontece? A hora que a nuvem parava, o sol baixava, a temperatura começava a cair, uma tocha de fogo levantava no meio do acampamento. Vamos manter a temperatura 32 graus, 27 graus, a menos, sei lá, 25. Mantinha a temperatura para eles não adoecer. Olha aqui que está dizendo essa palavra, ó, escute. Todos eles foram guiados pela coluna de nuvem e passaram através do mar. Quando eles cortaram o mar, ó, o mar de juncos, tinha água à direita, não tinha? Tinha à esquerda. E tinha a nuvem por cima. E a nuvem é de quê? Não é de água? Então, se tinha água à direita, água à esquerda e água por cima, eles tinham sido imersos, acabaram de ser batizados. 3 milhões de pessoas batizadas numa só. Deus não é bruto, hein? Batiza numa tacada só. Já socou todo mundo lá dentro, e chega a água para a direita, chega para a esquerda, cobre com água em cima, batiza esse povo. Então esse povo, escute aqui, ó. Esse povo era batizado. Todos foram batizados em Moisés. Todos comeram o mesmo alimento da parte do Espírito. Caía maná dos céus. Oi, oi, oi. E beberam da água que saía da rocha. O que aconteceu aqui no deserto? A galera foi batizada e já participou da ceia. Comeram e beberam. Mas espera aí que vocês não estão entendendo ainda. Ele está dizendo aqui, ó. Esses seus pais, que não tinham o pecado que essa geração tem, agora em 2022, que não é largado igual esse povo de 2022, eu não estou falando de você, eu estou falando dos largados, que não é desleixado como essa geração de 2022, esse povo que foi batizado no deserto, que comeu o alimento da parte do Espírito e bebeu da mesma bebida da parte do Espírito, os seus corpos foram espalhados pelo deserto. Deus matou todos eles. E a galera achando que é oba-oba. Aqui não está falando do ímpio, não. Aqui não está falando de feiticeiro, não. Aqui não está falando de desviado, não. Aqui está falando de um povo que foi imerso e que bebeu e comeu daquilo que veio do céu. Não era aquele pão de forma que nós serve aqui, não. Não desmerecendo. Esse é humano. Esse veio do céu. A água que saía da rocha.
O dia que eu li isso aqui, que eu entendi isso aqui dentro do judaísmo, eu fiquei pasmo. E beberam da rocha enviada pelo Espírito, a rocha que os... O Eterno é tão maravilhoso que a rocha os seguia. O povo caminhando, deu sede. Fresquinho, hein? Corria rios pelo deserto dessa rocha aí. Pensa comigo. Rapaz, como assim? Esse povo que viu esses milagres todos, suas carcaças caíram no deserto. E a galera hoje brincando com Deus, levando a coisa de qualquer jeito. Nem carcaça vai sobrar. Então esse povo andou guiado pela nuvem, que significa dirigido pelo Espírito. Tinha bússola? Não, eles não tinham bússola. Alguém estava com o mapa do tesouro? Hã? Iam na frente? Imagine vocês indo na frente ali assim, ó. Ô galera, é mais para a direita, ó. Para a esquerda. 3 milhões de pessoas caminhando no deserto. E o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, usando uma nuvem para mostrar o caminho que eles tinham que seguir. Esse povo que tinha todo esse poder com eles, essa retaguarda divina com eles, as suas carcaças caíram no deserto. O que eu ensino para vocês, não estou dificultando a entrada de vocês para a vida eterna. Eu só estou dizendo para os senhores que não vai ser fácil. Só isso. Vamos terminar. 2 Kéfa 3,16. De fato, olha o que a Bíblia fala da Bíblia. De fato, 2 Kéfa 3,16. De fato, essas cartas, ela fala sobre essas coisas, ou seja, comenta-se muitas coisas nas cartas. Elas contêm pontos difíceis de entender. Coisas que os indoutos e os instáveis distorcem para a sua destruição, como também o fazem com o quê? Com as outras escrituras. Aí um cidadão que não tem teologia, que não conhece nada de nada, que não conhece raiz, que não conhece texto dos originais, que não dedica a vida dele a conhecer, que não vai lá nas origens, na história, para saber do que se trata aquele assunto, ele trabalha em cima da dedução, do achismo, e entra naquela palavra, cegos guiando os cegos. E uma multidão de cegos descendo para o abismo. Então o que está dizendo aqui? Os indoutos e os instáveis distorcem para a sua destruição. E em Efésios 4,14 diz o seguinte: não seremos mais crianças levados de um lado para o outro por ondas, nem por ventos de ensino. Então tem ventos de ensino nas igrejas? Se está escrito, é porque tem. Concorda, Maurício? Se está escrito, é porque tem. Por ventos de ensino. A ser de pessoas astuciosas que inventam formas de enganar. Então vamos lá. Vamos ficar atentos. Eu sei que vocês já são vacinados. Eu sei que vocês têm Torá. Eu sei que vocês, os vossos olhos foram abertos. Eu sei que o engano não invade a vossa mente, a vossa nefesh, a sua alma. E eu sei que vocês já têm uma estrutura. E eu louvo ao Eterno por isso. Porque quem faz isso não sou eu, mas é o Ruach HaKodesh. Eu só tenho que lançar a semente. Mas quem dá o crescimento não sou eu, é o próprio Mashiach, o próprio Espírito. É a própria palavra, é a própria Torá. Mas a minha obrigação eu tenho que fazer aqui sobre esse altar. E é o que eu estou fazendo nessa noite. Vos alertar e vos incentivar a estudar, aprender, para que não sejam enganados. Um detalhe antes de eu finalizar.
O senhor está falando isso por causa de igrejas cristãs? Por causa de igrejas N, Y, X? Não, eu estou falando isso por causa de tudo que se fala de religiosidade. O judaísmo, se você não tomar cuidado, nós temos aí um conselho brasileiro que nós analisamos até quem entra dentro desse conselho. Por quê? Porque tem muita gente se dizendo rabino, se dizendo rosh, se dizendo judeu messiânico, inventando coisas que não existem. É fake. E o povo é tão iludido que eles vão criando ramificações e o povo vai entrando. Porque normalmente os ortodoxos, eles não dão muita atenção ao goi, ao gentil. É lamentável, ninguém fala isso, eu falo. A maioria dos ortodoxos ignoram os goi, o goim, o gentil. Então é o seguinte, eu tê-los longe é o regulamento do judaico ortodoxo. Eu tê-los perto, eu me contamino. Então eu faço o seguinte, eu iludo eles, trago eles para quase perto de mim e me beneficio com isso. Então nós temos hoje uma ramificação chamada Bnei Noah. Que é um grupo de gentios que seguem judeus ortodoxos, mas que puseram na cabeça deles que eles não são judeus, que eles são Bnei Noah. Alguém sabe traduzir para mim a palavra Bnei Noah? Filhos de Noé. Se esse povo que segue essa ortodoxia é Bnei Noah, se são filhos de Noé, quem está ensinando eles é filho de quem? Irmã, não pode. Não. O mundo terminou com quem? Noé fez uma arca, concorda comigo? Entrou ele e a família dele lá dentro. Quem saiu daquela arca é filho de Noé, você concorda comigo? Ou alguém ficou boiando nessa terra? Não, todo mundo que saiu, saiu da geração de Noé, concorda comigo? Como que eu falo para uma galera assim, ó, vocês são Bnei Noah, eu sou judeu. Quem é retardado aí? Quem fala e quem é? Quem se considera? Como? Cara, não tem... Não dou conta, até suei o bigodinho. Senhor vos abençoe em nome de Yeshua. Se todo mundo saiu de Noé, como que eu lidero um povo que é filho de Noé, mas eu não sou? O santo bendito seja, vos abençoe, vos guarde, vos dê vitória, vos capacite a entender e aprender e a viver segundo os seus conceitos e a sua palavra, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.